Maravilha, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos para a gente poder falar sobre um tema super importante, que é o poder de três, que é um divisor de águas, assim, muitas vezes na remuneração de um consultor de bem-estar, porque ele pode chegar aí a R$ 7.500. E a gente vai desenhar e a gente vai tirar dúvidas e a gente vai ver como que a gente pode construir esse poder de três o mais rápido possível, né? Porque a gente quer ganhar esse dinheiro o mais rápido possível. Mas antes, eu tenho dois recadinhos importantes para passar com vocês, tá? A gente já falou na semana passada, mas eu tenho que voltar a falar essa semana que a gente está prestes a chegar na nossa convenção, né? Então, coloca aí no chat quem está participando aqui, se já comprou o ingresso, se já garantiu a sua participação na Convenção Florescer. A gente tem uma festa que a gente está programando, que vai ser no dia anterior, logo anterior, né? Na verdade, no dia da pré-convenção, dia 17. Eu vou passar as informações e o link para vocês poderem comprar o convite. É uma festa da nossa upline Bernadette, que a gente vai oferecer jantar para a gente poder tá ali confraternizando, mas tem uma capacidade limitada de participantes. Então, todo mundo que puder garantir o seu ingresso, eu já vou colocar o link para vocês poderem participar. Vai ter camiseta, vai ter sorteio, vai ter música, vai ter balão para a gente poder tirar foto e comemorar os rankings. Vai ser super bacana, tá? Mas muito importante que vocês garantam a participação na Florescer. A gente tem já estamos aí no penúltimo lote, né? E no mês que vem vai ficar ainda mais caro. Então, não deixem de ver para participar da convenção sempre que a gente pode se conectar com a empresa, nos eventos da empresa. Isso é muito importante para a gente saber o que a gente está fazendo aqui. Parte de que a gente está fazendo, sabe? A gente está vendo aí várias empresas de marketing de relacionamento que estão deixando o país e a gente precisa entender por que a Doterra não vai deixar o Brasil. Não é só porque ela está construindo uma fábrica em Joinville de 50 milhões, o que já seria um belo motivo, né? Porque ninguém tem 50 milhões para jogar fora, mas é sempre muito importante a gente entender, conhecer a empresa, os valores, os fundadores, e para a gente entender que eles são pessoas seríssimas e que não estão aqui de brincadeira, não estão aqui para fazer um dinheiro rápido e ir embora, certo? Então, quem puder, participa da Convenção Florescer, que vai acontecer aqui no Rio em maio, no mês que vem. Exatamente daqui a um mês começa a Convenção Florescer. E aí vamos falar de clube de vantagens, que é a segunda coisa que eu quero comentar com vocês, o segundo recado. Gente, o clube de vantagens, ele foi desenhado pela Doterra pensando em facilitar o nosso diálogo com os nossos clientes. Porque o cliente chega na Doterra e aí a gente fala com ele um monte de sopa de letrinhas, é PV, é LRP, e ele fica completamente perdido, sem entender, às vezes, direito as vantagens de fazer a LRP, mas aí, para acumular ponto, tem que fazer 50 PV. Ai, meu Deus! Ou não quero mais saber disso, o cliente fica até com preguiça e não quer saber de nada disso e simplesmente não adere muitas vezes. E o Clube de Vantagens ele vem para simplificar isso, simplificar a vida do nosso cliente, tá? Então, eu quero que vocês conheçam o Clube de Vantagens e quero que vocês façam perguntas pelo chat do que vocês não entenderem para a gente poder deixar bem explicadinho. Então, Clube de Vantagens versus LRP. Primeiro, o Clube de Vantagens ele é apenas para clientes preferenciais. Clientes preferenciais não precisarão fazer LRP para ganhar pontos, ok? Para acumular pontos. Então, é só para clientes preferenciais. Qualquer pedido gera cashback em pontos. Não tem mais a necessidade de fazer 50 PV. Então, a gente quer o cliente fidelizado, mesmo que seja com um produto. E mesmo que seja com um produto, ele vai receber cashback em pontos na conta dele, tá? E esse cashback ele vai de 10 a 20%. Atenção, a LRP ela vai de 10 a 30%. O clube de vantagens ele vai de 10 a 20%. Eles limitaram o acúmulo em 20%. Por quê? Porque tem uma outra grande vantagem, que é o quê? Se o cliente comprar 2 meses seguidos,
A partir do segundo mês, o frete dele cai de R$ 32 para R$ 9,90. Então, para isso ser viável, a gente precisou limitar o cashback a 20%. Mas é uma grande vantagem para o cliente que o frete dele caia de 32 para 9,90. Tem aí um disclaimerzinho que é o seguinte: o cliente se cadastrou esse mês, digamos assim. Aí no mês que vem, ele vai fazer a segunda compra dele. E mês que vem, ele já tem R$ 9,90 de frete, tá? Mas se no outro mês ele não comprar nada, quando ele for comprar no mês seguinte, volta para R$ 32. Ou seja, o frete se mantém R$ 9,90 desde que ele esteja fazendo compras todos os meses. Se ele interromper, ele volta para o frete de 32 e só no segundo mês de compra consecutiva que volta a cair o frete para R$ 9,90. Ficou claro isso na cabeça de vocês, gente? Vocês entenderam essa dinâmica do frete? Mas uma coisa interessante é que assim, o cliente não vai mais precisar fazer modelos de LRP. Tudo que o cliente comprar vale para o clube de vantagens. Então, a gente não precisa ficar pedindo para o cliente fazer um cadastro, deixar uma compra programada com valor, com as informações de pagamento, com as informações de entrega. Isso não é mais necessário, tá? Todas as vezes que o cliente comprar, mesmo que ele tenha feito uma compra avulsa qualquer, isso vai contar para como o clube de vantagens para ele acumular cashback. Então, se o cliente cadastrou em março, agora em abril fica R$ 9,90? Não, Mel, não, porque o programa está começando amanhã. Então, a partir de maio, o frete vai ficar R$ 9,90, porque ele precisa começar no clube de vantagem, tá bom? Ele precisa começar a fazer o primeiro pedido dele a partir desse início do clube de vantagem, tá? Mesma coisa para todos os clientes. Os clientes que estão em LRP, a gente tem muitos clientes em LRP, né? Todos eles vão ser migrados automaticamente para o clube de vantagens. Tem cliente que já está acumulando mais do que 20%, eles não vão perder essa vantagem. Quem já adquiriu 25%, 30% pelo LRP vai manter. Só que nenhum cliente mais vai ultrapassar 20% se for cliente novo que comece aderindo ao clube de vantagem agora, ok? Então, o cliente que já está comprando há muito tempo na LRP, que já chegou ao percentual de acúmulo de 25%, 30%, vai manter esse benefício, tá? Só vai perder se parar de comprar, como já perderia mesmo na LRP, tá? E para ganhar o produto do mês, o cliente preferencial continua podendo ganhar o produto do mês. Mas para ganhar o produto do mês, ele vai ter que fazer 125 pontos em um pedido em LRP até o dia 15. Isso não muda, tá? Para ganhar o produto do mês, ele vai ter que fazer uma programação de LRP e comprar 125 pontos até o dia 15. Qualquer produto vai gerar cashback, Fabi, camisetas, acessórios. Qualquer produto que tenha PV, Andréia, qualquer produto que tenha PV, porque ele recebe cashback em pontos, um percentual dos pontos da compra que ele fizer, tá? Esse cashback não é em dinheiro, pessoal, é em pontos, tá? Igualzinho na LRP, só que com a vantagem de não precisar fazer 50 pontos, com a vantagem de não precisar deixar já alguma coisa programada que acaba dificultando a vida do cliente, ok? Mas qualquer compra que ele fizer vai gerar cashback de pontos na conta dele. Então, se ele fizer uma compra só de acessórios, camisetas e tal, esses produtos não têm pontuação atrelada. Então, ele não vai ter nenhum tipo de cashback envolvido nisso aí, tá bom? E para consultores, gente, para consultores, o consultor se mantém com a LRP, nada muda. Se mantém com o frete de R$ 32, podendo acumular até 30% em pontos por mês, tá? Para o consultor, nada muda. E aí, eu sei que tem alguns consultores que estão focados na revenda,
que não estão focados em cadastrar pessoas e que podem querer participar do clube de vantagens por causa do frete de R$ 9,90 e etc., tá? Se esse for o caso de alguém que estiver me ouvindo nesse vídeo, entre em contato com quem te cadastrou, entre em contato com o seu upline para a gente ver a possibilidade de você deixar de ser consultor e passar a ser cliente para você poder participar do clube de vantagens, tá? Mas um consultor que esteja construindo a sua renda com doTERRA, que esteja realmente empreendendo com a gente, que esteja trazendo tanto clientes quanto consultores de bem-estar, esse consultor se mantém na LRP com até 30% de pontos, recebendo isso depois dos seus acúmulos, dos meses consecutivos de pedido, ok? A renovação anual não muda, continua tendo a renovação que você, com um ano de conta, quando a sua conta faz aniversário, você paga uma taxa de renovação de R$ 75 e recebe um Peppermint de 15 ml de contrapartida, porque aí não fica exatamente uma taxa, né? É só para você dizer, eu quero continuar comprando com desconto. Repassando a questão do produto do mês para o cliente. O cliente, ele vai poder ganhar o produto do mês, mas para ganhar o produto do mês, aí sim ele vai ter que ter uma LRP programada no sistema dele, fazendo 125 pontos num pedido único até o dia 15. Isso não mudou. Isso não mudou, tá? Se o cliente quiser ganhar o produto do mês, ele vai ter que fazer 125 pontos em LRP, senão ele não vai receber. Se ele fizer 125 pontos em pedido normal, ele vai acumular o cashback, mas ele não vai receber o produto do mês, ok? Então, atenção para isso. Mas tem clientes, a grande maioria, que não se importa muitas vezes com o produto do mês. Então, para eles é muito vantagem, porque eles vão fazer qualquer pedido no mês e já vão acumular o cashback do clube de vantagens. E qualquer... E o frete dele vai ser R$ 32,00, sim, Cláudia, se ele fizer o pedido em LRP, tá? Pode comprar o produto com 10% de desconto, compras normais, não tem restrição nesse sentido no clube de vantagens, tá bom? Isso que achei confuso, porque todos os clientes que têm LRP serão transferidos para o clube de vantagens automaticamente, exato. Mas aí, Ju, porque a LRP para o cliente preferencial, ela vai passar a ser opcional para ele acumular pontos. Vai passar a ser opcional, entendeu? Então, ele não precisa mais ter a programação de LRP. Então, por isso que eles vão migrar e a programação da LRP vai desaparecer, mas se ele quiser se inscrever, ele pode se inscrever ainda assim para, por exemplo, ganhar o produto do mês, tá? Ficou claro, pessoal? Exatamente. O cliente que está na LRP vai migrar para o clube de vantagens e se algum mês ele quiser ganhar o produto do mês, ele vai ter que se inscrever novamente na LRP, tá? Tem uma outra novidade, como será o acúmulo até 20%, igualzinho da LRP. Então, seja tanto no clube de vantagens quanto na LRP, você precisa de compras consecutivas, né? Então, você precisa, na LRP, comprar pelo menos 50 pontos durante 3 meses, para no 4º mês o seu percentual de acúmulo sair de 10% para 15%. E aí, mais 3 meses, comprando pelo menos 50, sai de 15 para 20. Mais 3 meses, comprando pelo menos 50, sai de 20 para 25, depois de 25 para 30. Isso na LRP. No clube de vantagens, qualquer compra, comprou qualquer quantidade de PVs durante 3 meses consecutivos, você sai de 10% para 15%. Depois de mais 3 meses, de 15 para 20%. E se mantém em 20 desde que você compre alguma coisinha todos os meses. Ok? Respondido?
Então, o acúmulo vai ser na mesma lógica de pedidos, 3 meses consecutivos, você muda o seu percentual, você acrescenta 5% no seu percentual de cashback. Já começa com 10, igualzinho na LRP. Tá? O que eu não consegui trazer para vocês? Eu não consegui trazer para vocês a outra novidade. Qual é a outra novidade? Que a gente também, a partir de amanhã, a gente vai ter um kit de cadastro para cliente preferencial, também para cliente preferencial, de R$ 250. Então, a Doterra está colocando um kit de cadastro. Não será necessária incluir a taxa no carrinho. Vai ser um kit de cadastro de R$ 250. O que vem nesse kit de cadastro de R$ 250? Vem uma caixinha parecida com essa, com o mesmo conteúdo da caixinha de kit de apresentação, mas ele é uma caixinha com uma outra roupagem que eles criaram, tá? E vem um porta-olhos de acrílico super fofo, que você tem 12 espaços para o cliente poder já colocar esses 3 olhinhos e ir estimulando, a gente ir estimulando que ele faça as suas compras dentro do clube de vantagens de pelo menos um óleo por mês, para ele ter toda a farmacinha natural dele, com cashback, com frete de R$ 9,90, e aos poucos ele vai completando aquele expositor, tá? Isso é para cliente preferencial. Então, ele vai ser uma caixinha do kit de apresentação, uma excelente alternativa para o cliente que tá, que não tem, que ainda está pesquisando sobre os óleos essenciais, não está pronto, né? Não está aberto para comprar toda a farmacinha natural dele. Você tem essa opção de R$ 250. E são 25 pontos, bem mais, quase o dobro do que quando a gente cadastra só com o kit de apresentação, porque só o kit de apresentação são 13 pontos. Esse kit de cadastro dá para a gente 25 pontos. Isso é excelente, certo? Então, fiquem com isso na cabeça. O cliente que se cadastra com esse kit de apresentação também pode se tornar um consultor igualzinho. Então, a gente já sabe, hashtag fica a dica, que a gente vai ter um monte de consultor se cadastrando primeiro como cliente preferencial para poder se cadastrar pagando R$ 250, tendo o kitzinho e o seu expositor, e depois virando a chave para consultor de bem-estar. Não tem restrição com relação a isso, ok? A única coisa é que, se ele vira a chave para consultor de bem-estar, ele não pode mais fazer parte do clube de vantagens. Então, se é aquele consultor que está experimentando, que a gente não sabe, que de repente está mais focado na revenda e tal, deixa ele se cadastrar com o kit de apresentação, vai trabalhando com ele o conhecimento dos olhos e a continuidade das compras através do clube de vantagens. E na medida em que ele for usando e ele for gostando, ele vai começar a compartilhar e a gente faz o convite para ele se tornar consultor de bem-estar. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês, gente? A partir de amanhã, Karen, deve estar já no sistema para cadastros no Brasil, ok, pessoal? Isso é para cadastro. Isso tudo que eu falei de clube de vantagem e do kit é mercado brasileiro. Brasileiro. Deixa eu ver aqui, passaram alguns comentários aqui que eu não vi. Mel, então na página terá para pedido normal que acumula o cashback, mas se quiser o produto do mês precisa fazer LRP. Exatamente. Tá, Mel? Kit de cadastro, R$ 250 já é incluso frete. Não está incluso frete. É R$ 250 mais o frete. Tá? R$ 250 mais o frete. Já está inclusa a taxa de cadastro aqui. Então, vai ser um kit de cadastro mesmo, que a pessoa vai escolher esse, mas ela tem que pagar o frete além disso, que é os mesmos R$ 32, a não ser que ela retire na Casa da Terra, tá?
Os pontos dessa LRP, ele perde se não renovar a LRP no mês seguinte porque comprou pelo clube? Não, Cláudio, os pontos vão ser migrados. Então, se o cliente comprar qualquer coisa no mês seguinte, ele continua a vida que segue pelo clube de vantagens, tá? Os pontos que o cliente atual tem em LRP, que ele acumulou em LRP, ele vai migrar para o clube de vantagens e, a partir dali, ele continua acumulando de acordo com as novas regras, ok? O cliente pode variar em LRP normal? Mel, isso não ficou claro. Cláudia, eu vi que você travou por causa do metrô. Você ouviu a explicação? Ouviu a minha resposta? Não ouviu. Então, eu vou voltar, porque a Cláudia que perguntou e estava travado que ela está no metrô. Os pontos dessa LRP ele perde se não renovar a LRP no mês seguinte porque comprou pelo clube? Não. O cliente que está hoje em LRP vai ter seus pontos migrados para o clube de vantagem, mas se ele não fizer no mês seguinte, ele perde. Não foi isso que você perguntou? Escreve aí, então, que eu já vou ler para você, para entender melhor e poder te responder direito. E aí, Mel, eu não sei se ele vai poder ficar quicando entre LRP e clube de vantagens. Eu acredito que não. Eu acredito que não. Mas esse detalhe eles não falaram, tá? E realmente essa pergunta não foi feita. Eu não pensei nessa pergunta. Mas amanhã vai ter todo um documento que eles vão liberar e eu vou encaminhar no grupo com mais detalhes ainda. Isso, 282 com frete, exatamente. Exatamente. A diferença é que vem o expositor de acrílico e a pontuação é maior. Miriam, se o cliente tiver 25% ou 30%, ele mantém o percentual dele de acúmulo, só perde se ele parar de comprar, tá? Essa mentoria tá gravada desde o início, depois eu vou disponibilizar para todo mundo. A gente vai poder comprar esse kit novo de 250 com esse expositor? Sim, poderemos comprar para a gente ter como para demonstrar para as pessoas, inclusive, que kit é esse, tá? Ele está no clube, é um determinado mês, ele quer o pão na LRP, no mês seguinte ele volta para o clube, ele mantém os pontos? Então, é a mesma coisa que a Mel perguntou, né, Cláudia? Então, assim, essa eu vou ficar devendo para vocês, mas a gente vai buscar essa resposta para poder tirar essa dúvida, tá bom? Se eles que inventaram essa bagaça, né? Então, eu acho que se eles disserem que perde qualquer coisa, o povo vai estremecer na base, porque não faz muito sentido. Mas tem que ver direitinho como é que vai ser essa dinâmica. Beleza? Bacana? Alguma dúvida a mais ou a gente pode passar para a LRP? Para a LRP. Para o poder de 3. Para o poder de 3. Poder de 3. Poder de 3. Vamos lá, pessoal. Para a gente poder falar do poder de 3. Vocês estão vendo a tela direitinho? Dá só um joinha aqui para mim no chat, alguém, se estiver vendo a tela direitinho. Beleza, beleza. Então, simbora, gente. Vamos falar, então, de poder de 3, tá? Bom, poder de 3, gente, é uma forma também de você planejar o seu ranking, tá? Porque na medida em que você vai construindo o seu poder de 3, você vai distribuindo volume na sua equipe e, consequentemente, você vai construindo o seu ranking. Então, assim, quando a gente fala dessas remunerações da Doterra, dentro dessas remunerações está previsto o poder de 3, tá bom? Só para vocês saberem. O poder de 3 está representado por esse azulzinho aqui, ó. Então, quem é elite, a Doterra entende que, na média, não vai ter nada de poder de 3. Mas quem é premier já vai estar no primeiro nível do poder de 3. Quem é silver já está aí no segundo nível do poder de 3 e a partir do Gold a gente está no terceiro nível do poder de 3. O poder de 3 são 3 níveis e a gente vai conversar sobre esses 3 níveis do poder de 3, tá?
Todo mundo está vendo a minha tela sobre planeje o poder de 3, porque a Karen comentou que não estava alterando para ela. Todo mundo está na minha tela de planeje seu poder de 3? Sim, beleza. Então, Karen, se você não estiver vendo, vê se não é alguma questão do seu Zoom, tá? Por favor. Então, gente, o que é o poder de 3? Então, no primeiro nível do poder de 3, a gente recebe um bônus de R$ 250. Guardem que a gente tem que atender a 3 requisitos. Primeiro requisito para a gente ganhar poder de 3, a gente ter o nosso pedido de LRP de pelo menos 100 pontos. Este é o primeiro requisito, o nosso pedido pessoal. Segundo requisito, eu preciso de pelo menos 3 pessoas abaixo de mim, diretamente ligadas a mim. Não precisa ser meu cadastro, pode ser cadastro do meu upline que colocou lá embaixo. Não precisa ser meu cadastro, mas eu preciso ter pelo menos 3 pessoas abaixo de mim, cada uma delas com um pedido de LRP ou do clube de vantagens de pelo menos 100 pontos. Então, podem considerar os pedidos dos clientes, que se o cliente pediu 100 pontos, está contando como um desses 3 que você precisa ter para cumprir o seu segundo requisito, ok? Isso é ótimo, sabe por quê? Porque antes a gente tinha que ficar implorando para o cliente que fez 100 pontos, pelo amor de Deus, transforma para LRP para poder contar para o meu poder de 3. E o cliente falava, poder de quê? Transformar em LRP, mas mês que vem eu não sei se vou fazer isso, que eu preciso, bônus, não sei o quê. Não precisaremos mais implorar, porque se o cliente comprou, já está valendo, tá? Então, esse é o segundo requisito, ter 3 pessoas abaixo de você com pelo menos 100 pontos em LRP, ou em pedido, né? Em pedido, ou LRP, ou o cliente no pedido do clube de vantagens, tá? Terceiro requisito, eu e mais todo mundo diretamente ligado a mim, só no meu primeiro nível, eu e mais todo mundo do meu primeiro nível, devemos somar 600 pontos. Então, vejam isso. Você e mais 3 fazendo 100 pedido dá quanto, gente? 400 pontos, certo? Você e mais 3 abaixo de você, se fizerem 100 pontos exatos, dá 400 pontos. Para o terceiro requisito, você precisa de mais 200. Esses 200 podem vir de um novo cadastro que você vai posicionar na sua primeira linha, podem vir de outros pedidos de clientes ou consultores que você tenha abaixo de você e que vai somando tudo e dá tudo somando 600, e podem vir também de cada um dos 4, você e mais 3, fazerem pontuações a mais na sua própria conta, tá? O importante é fechar a conta de 600, tá bom? A gente vai desenhar isso, mas eu queria que isso ficasse claro. Quando você atende esses 3 requisitos, você recebe o primeiro nível do bônus de R$ 250, tá? Quando você consegue ajudar as pessoas que estão abaixo de você a ganharem R$ 250 cada uma, você chega no segundo nível. E quando você replica isso mais uma vez na sua estrutura, lembrando, a gente vai desenhar, então calma, você chega a 7.500. Então, para você ganhar 7.500, você precisa começar ganhando 250 e ensinando e ajudando os outros a ganharem 250 também, que você vai para os próximos níveis de poder de 3 como consequência, tá? Então, gente, vamos para o quadro branco, porque isso aqui não é algo que a gente entenda sem desenhar. Levanta a mão quem gosta de desenho. Eu espero que vocês consigam ver bem a minha tela para vocês entenderem o que eu vou desenhar aqui para vocês.
Preparei a aula de hoje bem dinâmica, para a gente poder entender como arrancar esses R$ 7.500 da Doterra. Quem quer arrancar R$ 7.500 da Doterra, gente? Levanta a mão quem quer arrancar R$ 7.500 da Doterra. Estou vendo aí um ou outro levantando a mão. Então, gente, vamos lá para a gente saber o que fazer para arrancar os R$ 7.500 da Doterra. Vamos lá. Então, gente, o negócio é o seguinte. Primeira preocupação que a gente precisa ter. Nosso pedido pessoal, né? Porque, lembra, é o primeiro requisito. Então, eu preciso ter um pedido em LRP maior ou igual a 100 PV. Esse é o primeiro requisito. Vocês estão enxergando? Conseguindo enxergar meu quadro branco? Beleza. Então, você precisa ter o seu pedido pessoal de 100 pontos em LRP. Fabi, como é que eu vou fazer esse pedido se eu não tenho dinheiro? Oferece os olhos para as pessoas. Gente, se você não pode investir um pedido de 100 pontos inteirinho para você, esse momento vai chegar. Esse momento vai chegar. Mas para muitas pessoas no início isso não é possível. Então o que tem que fazer, gente? Tem que começar o mês oferecendo os óleos essenciais para as pessoas experimentarem. Quando você oferecer uma experiência com os óleos essenciais, vai ter gente que vai te encomendar um kit de apresentação, vai ter gente que vai te encomendar só um peppermint, vai ter gente que vai te encomendar só uma lavanda, vai ter gente que vai te encomendar um balance, e você vai usar todas essas encomendas para comporem o seu pedido de 100 pontos. Isso é muito importante. Esse pedido de 100 pontos não precisa ser um pedido único. Ele pode ser várias encomendas que você recebeu, que você vai colocar picadinho, que você vai mandar uma para casa da pessoa que mora longe de você, a outra que mora perto você vai entregar pessoalmente, vai mandar para sua casa. Essa gestão vocês é que vão fazer. Mas se vocês começarem o mês pensando em quem é que eu posso oferecer uma experiência com os óleos essenciais, eu tenho certeza que esse pedido de 100 pontos sai. E sai, possivelmente, sem você precisar tirar R$ 1 do seu bolso, só de encomendas. Porque, olha só, se 6 pessoas quiserem experimentar a lavanda de 5 ml, o pedido está praticamente pronto. Se 8 pessoas resolverem encomendar um kit de apresentação, o pedido está pronto, os 100 pontos estão feitos. Então, se a gente falar, a gente vai ter a possibilidade de fazer o nosso pedido de 100 pontos sem choramingar, sem nada. E aí, saiam de casa com um peppermint no bolso. Sabe por quê? Porque quando vocês estiverem na fila do banco, quando vocês estiverem na manicure, quando vocês estiverem em qualquer lugar, vocês vão lá, pegar da bolsa ou do bolso, esfregar as mãos uma na outra, inalar, e tá todo mundo sentindo o cheiro e te olhando do tipo assim, o que é isso, gente? Que delícia! Nossa, o que é isso que você tá usando? E aí você vai falar, gente, isso aqui é vida. É porque eu tenho um pouco de rinite, e aí eu adoro usar o peppermint para poder respirar melhor, sabe? Você já conhece os óleos essenciais? Quer experimentar? Pega e pinga na mão da pessoa. Experimenta, gente. Não tem nada que se venda mais do que o óleo essencial quando você pinga na mão da pessoa. E aí, se a pessoa experimentou o peppermint, se ela tiver meio problema respiratório, ela vai perguntar se tem de litro. Se ela tiver meio, não precisa nem ter um problema respiratório, não. Se ela tiver meio problema respiratório, ou conhecer, ou tiver um filho que tem problema respiratório, tiver um marido que tem problema respiratório, vai perguntar se tem de litro. E daí vocês começam a ter encomendas, independente da lista de pessoas que vocês conhecem. Se vocês, então, puderem fazer um investimento para ter, sei lá, 5 na bolsa, você fala, eu vendo, ó, se você quiser, tá aqui. Só fazer o Pix. Hoje em dia tá todo mundo com Pix no celular para fazer. Então, hashtag fica a dica para como você fazer o seu pedido de 100 pontos, tá? Vamos voltar aqui. Alguma dúvida de como fazer o pedido de 100 pontos, pessoal?
Alguém aqui agora acha que não vai conseguir fazer o pedido de 100 pontos? Hã? Não, né? Se tiver alguém, pode botar que a gente volta a falar. Vamos lá. Eu quero mais é que vocês façam, que vocês coloquem dinheiro na bufunfa do bolso. Aí, gente, olha só. Qual é o próximo requisito da LRP? O próximo requisito da LRP é você ter 3 pessoas. Que bom que está falhando. É você ter 3 pessoas abaixo de você, cada uma delas com pelo menos 100 PV. Então, o pedido tem que ser maior ou igual a 100 PV. Pode ser de um cliente ou pode ser de um consultor de bem-estar. Mas o cliente, ele só vai te ajudar no primeiro nível, porque ele não pode ter estrutura embaixo. Então, com o cliente, você não consegue crescer. Mas se você conhecer 3 pessoas que sejam capazes de usar um Peppermint na rua para fazer encomenda de Peppermint, ou o que quer que seja, você convide essas pessoas para elas se cadastrarem na Doterra. Pode ser com o kitzinho de apresentação de R$ 250 que agora a gente tem a partir de amanhã. E aí essa pessoa vai começar a usar o Peppermint e divulgar o Peppermint para as pessoas, para ela fazer uma revenda e ganhar um dinheirinho a mais. Certo? Cada Peppermint que eu vendo me dá bem pouquinho. É na casa dos R$ 20. Mas se eu vendo 8 Peppermints, eu garanto meu pedido. Eu ganho lá R$ 160, que é bem pouco, mas eu garanto meu pedido e eu vou poder ensinar outras pessoas a fazerem o mesmo para poder construir o meu volume e o meu poder de 3. É de pouco que a gente chega no muito aqui, gente. A gente tem que entender esse processo de construção para poder chegar nos resultados maiores que a gente está buscando. Certo? Então, você encontrou, digamos, 3 consultores, e aí cada um fez exatamente 100 PV. Aí, 100 PV. Ai, gente, tá falhando. 100 PV e 100 PV. Né? 100 com 100, com 100, com 100, chegamos a 400. Aí, você tem algumas alternativas. Ou você mostra para mais gente, para fazer um pouquinho mais além dos 100 aqui. Se cada um, por exemplo, ao invés de 100 fizer 150, já somos 600. Ou você faz um pedido um pouquinho maior e as pessoas que estão abaixo de você também, ou você vai poder, por exemplo, cadastrei alguém no kit essencial para o lar e botei aqui 200 pontos. Fechou os 600. Ou, eu tenho uns clientes aqui que estão fazendo pedidos menores, um fez 50, outro fez 40, e aí eu cadastrei alguém com o kit o Brasil Living de 120 pontos, e aí fechei a conta que eu precisava, e tá tudo certo, ok? Esse completar, para completar os 600, pode ser volume vindo de cadastro, de pedidos menores, tanto faz, desde que você e todo mundo que está diretamente ligado a você some, todo mundo aqui tem que somar, tem que ser maior ou igual a 600. Ok? Alguém ficou com dúvida de como é que ganha o primeiro? Se isso aqui acontece, você ganha R$ 250. Tá? Daí, o que que você começa a fazer? Você começa a falar com essas pessoas aqui, ó, que fizeram os 100 pontos, que são consultores que estão lá oferecendo experiências para as pessoas. E aí você vai falar assim, cara, sabe aquela pessoa que você vendeu o Peppermint?
Vai lá, acompanha ela, porque com certeza ela amou usar o Peppermint e agora a gente pode, por exemplo, oferecer dela ter a caixinha dela toda. Ou eu posso oferecer o balance para ela. Eu vou começar a perguntar para ela o que que ela precisa. Ela está ansiosa? Ela quer dormir melhor? Ela está com problemas de dores musculares pelo corpo? O que que será que eu posso oferecer para ela? Eu vou perguntar, né? Pô, você amou o Peppermint? Cara, os óleos essenciais podem ajudar a gente em tanta coisa. Nisso. Começa a dar alguns depoimentos e pergunta para ela se teria mais algum que ela gostaria de experimentar. Essa é uma possibilidade. Às vezes a pessoa já vai estar tão apaixonada que ela vai querer comprar tudo, já vai querer se cadastrar. Tem gente que vai falar, cara, eu amei isso, eu conversei, eu mostrei para as pessoas que eu conheço, elas ficaram doidas. Aí você fala assim, então vem revender comigo, vem fazer um dinheiro a mais também. E aí, cada uma dessas pessoas orientadas por nós vai trazer, em algum momento vai ter trazido mais 3. E vão ter trazido mais 3, pelo menos, para fazer a mesma coisa, tá? A gente tem que duplicar esse conhecimento para que seja possível escalar os nossos resultados. Então, eu vou ter aqui 3 equipes já se formando. 3 equipes já se formando, eu já estou numa formação que vai me levar até Platinum. Por quê? Porque quando eu tiver volume suficiente em 2 delas que sejam executive, digamos que essa chegou no volume de executive e essa aqui chegou no volume de executive, que são 2.000 pontos cada um. Aí eu vou chegar a Premier. Mas como eu estou aqui, ó, desenvolvendo o meu poder de 3, em algum momento as minhas 3 vão chegar a Elite, por conta do volume que está ali embaixo. E aqui eu também vou ter uma estrutura Elite. E aí eu vou chegar a Silver. Então, na medida em que eu vou estruturando e pensando no meu poder de 3, eu vou estruturando também o meu ranking. Conseguiram perceber isso? E aí, como é que eu chego, gente? Olha, aqui eu vou ensinar as pessoas que chegaram a fazerem a mesma coisa, a começarem a compartilhar experiências com os óleos essenciais, para elas poderem garantir o pedido delas. Inicialmente, eu só quero que elas garantam o pedido delas. Só um segundo, gente. Só um segundo. Não saiam da... Estava tocando. Então, vamos lá. Então, eu estou em busca de quê? De ensinar as pessoas uma forma delas fazerem o pedido delas e mostrando para elas onde é que eu quero chegar. Porque eu quero o pedido delas e quero que depois elas possam trazer cada uma 3 para fazer a mesma coisa. Se ela achar simples demonstrar o Peppermint e vender o Peppermint para as pessoas que ela demonstrou, ela vai achar simples explicar isso para as próximas 3. Sim? Estão me acompanhando aqui, gente? E daí, quando todo mundo estiver nessa formação aqui, eu vou fazer a conta só com 3 para simplificar. Então, digamos que está todo mundo pedindo 150 pontos, só para simplificar, porque a gente já viu como é que a gente pode ocupar os outros, alcançar os outros pontinhos que a gente precisa dos 600, né? Quando todo mundo está fazendo aqui 150 pontos, essa célula aqui está ganhando R$ 250. Essa aqui está ganhando 1.250, e se isso está acontecendo nas 3, você está ganhando 7.500. E olha só que interessante. Se esse cara aqui está ganhando R$ 250, isso significa que aqui tem 150. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pessoas, em média, fazendo 150 pontos. Vão ser eventualmente 20 pessoas, algumas fazendo 100, outras fazendo 50, outras fazendo 40, mas
Eu preciso de pelo menos o volume equivalente a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pessoas fazendo 150 pontos, tá? Quem tem calculadora aí para calcular para mim quanto é que fica 15 vezes 13? 150, na verdade, vezes 13, né? 150 vezes 13, gente, fica em 1950. 1950 pontos em cada estrutura dessa aqui. Então, o mínimo que você precisa ter para ganhar o poder de 3 de R$ 7.500 são 3 estruturas de 1950 pontos em cada uma. Só que se você consegue isso, gente, mais uma pitadinha aqui para você chegar a 2.000, e mais uma pitadinha aqui para você chegar a 2.000, você chega a Premiere, porque cada um desses vai ser executivo, você vai chegar a Premiere. Mais um pouquinho aqui, porque com certeza nunca a estrutura é tão enxuta, né? Então, é claro que vai ter mais gente aqui. A probabilidade é que cada uma dessas estruturas tenha um pouco mais do que 3.000 pontos para você chegar no poder de 3 de 7.500. E você vai ser um Silver que está ganhando o poder de 3 de 7.500. Vai ser um Silver ganhando mais ou menos R$ 10.000 por mês. Se você conseguir entender como que você faz o seu pedido de 100 pontos, compartilhando com as pessoas os óleos essenciais e recebendo encomendas para você fazer o seu pedido pessoal e poder ensinar outras pessoas a fazerem o mesmo. Compartilharem os óleos essenciais, pingarem óleo essencial na mão das pessoas, para que elas queiram experimentar, comprar pelo menos um peppermint, pelo menos uma caixinha do kit de apresentação. E com isso faz o seu pedido e assim por diante. A conta dos R$ 10.000 é o seguinte: você conseguiu visualizar que você chegou no poder de 3 de 7.500, Adriana? Todo mundo conseguiu visualizar os 7.500 do poder de 3, né? Mas eu fiz aquilo ali com uma conta super enxuta. Isso, na prática, não acontece assim. Então, tem muito mais gente em cada estrutura quando você chega aos 7.500, porque vai ter gente que se cadastrou como cliente e está consumindo um pouquinho só, vai ter outros consultores que não vão estar fazendo os seus pedidos porque não estão empenhados. Então, vai ter de tudo ali. Então, por isso que eu estimo que seja pelo menos um volume que vai dar 3 elites, consequentemente um silver. O silver, ele vai ganhar o bônus do poder de 3, que é 7.000, que vai, nesse caso aqui, ser 7.500, mais o bônus dele de liderança, por ser silver, que fica na casa dos 1.000 e poucos reais, então só aí já a gente vai para quase 9, mais o bônus que ele vai receber pelos cadastros feitos, pelos pedidos que vão ser feitos pelos novos cadastros, que é o bônus do início rápido, e mais o bônus unilevel, que é o bônus de recompra de quem se cadastrou há mais de 2 meses. Tudo isso somado vai ficar na casa dos R$ 10.000. Sim? Consegui agora formar os R$ 10.000 na cabeça de vocês? Tá? Mas e se você estiver correndo atrás do poder de 3 de 7.500 e você chegou, que é o que mais acontece, como eu disse, na média, você vai pelo menos chegar num silver com um bônus de poder de 3 de 1.250. E isso vai dar para você em torno aí de uns 4.000, dependendo do mês, se for um mês muito bom, 4.500. No máximo 5.000 como um silver, né? A gente viu lá que a média do silver, ó, vamos de novo, vamos lá. Eu mostrei aqui, ó, a média do silver
É de R$ 5.900, considerando um bônus do Poder de 3 de 1.250, tá? Se a gente consegue estruturar melhor o bônus de Poder de 3 com as pessoas compartilhando, e a gente com consultores que estão entendendo essa dinâmica e buscando amigos para fazerem o mesmo, é possível a gente ser um silver ganhando R$ 10.000. Mas isso demanda planejamento, demanda desde o primeiro dia a gente está oferecendo experiências com os óleos essenciais para as pessoas com as quais a gente tem contato. Pessoas que a gente conhece e pessoas que a gente passa a conhecer quando a gente pinga o peppermint na mão, na rua. Sim? Ficou um pouco mais claro de como é que a gente vai conseguir construir essa sopa de letrinhas aqui, de números? Perguntas. Fiquem à vontade. Pode abrir o som e perguntar. Tá todo mundo tão perdido que não tem pergunta nenhuma? Porque eu, quando ia na faculdade, via alguma coisa que era muito cabeluda, eu falava, meu Deus, eu preciso estudar para saber o que perguntar. Mas não tem problema, porque eu vou deixar a gravação disponível para todo mundo poder rever se quiser. E a gente vai conversar sobre isso aqui quantas vezes forem necessárias, porque isso aqui é muito importante, tá? Adriana, a média da Doterra é de 5.000, porque na média não tem o poder de 3 de 7.500 quando você chega a Silver, tá? Por isso que cai muito, tá bom? Pela Doterra, normalmente, na média, normalmente um Silver chega ao poder de 3 de 1.250. Não chega no de 7.500. Por quê? Porque normalmente a gente chega no Silver antes de conseguir preencher os buraquinhos necessários para o poder de 3 de 7.500. Mas, gente, vocês concordam comigo que se não forem 6 meses, se isso aqui for em um ano, para você daqui a um ano estar ganhando como um Silver R$ 10.000, também não podemos dizer que está ruim, né? Então, assim, a gente tem uma conta de, se você trouxer 2 amigos por mês, isso a gente mostra no treinamento de amanhã. Se você ainda não participou do treinamento de Bem-vindo Consultor, participe amanhã, porque amanhã eu mostro a conta para você chegar nos R$ 10.000 em 6 meses. Não é uma coisa que você faça, que qualquer pessoa faça. Tanto que, na média da Doterra Mundial, ele só tem a expectativa de que o server esteja ganhando 1.250. Mas se a gente não entender como é que faz para correr atrás, aí é que a gente não faz mesmo, né? Então, a gente precisa entender essa conta e essa estrutura para a gente poder planejar para a gente chegar lá, certo? Não é para ninguém se sentir arrasado se em 6 meses não estiver ganhando R$ 10.000. Mas é para todo mundo sair daqui entendendo o que que tem que buscar para que isso aconteça em 6, em 7, em 8, em 10 meses, não importa. Mas todo mundo tem que saber o que está indo buscar para poder alcançar, para poder se planejar e alcançar. Diga, Geisa. Foi sem querer? Tá sem áudio? Vê se você consegue se desmutar. Agora, tá me ouvindo? Pronto. Sim, eu não entendi nada aí ainda, meu Fabi. Tô perdida, perdida. Comecei mês passado e não tô entendi nada. Tá bom.
Olha só, você já participou na terça-feira do treinamento Bem-vindo Consultor? Não, ainda não, porque eu estava participando da imersão com a Carol. Tem problema não, mas então você participe. Participe amanhã do treinamento de Bem-vindo Consultor, porque isso aqui não é um negócio facinho de entender, gente. Isso aqui, às vezes, você tem que ouvir várias às vezes a explicação de pessoas diferentes, assistir a gravação para então você conseguir internalizar, tá? Mas é muito importante entender essa conta aqui do poder de 3, para justamente saber o que precisa ser feito. Mas tudo começa com o quê? Botar as pessoas para experimentarem os óleos essenciais e quererem ter pelo menos um vidro. A missão da doTERRA é um vidro de óleo essencial em cada lar. Então, essa tem que ser a nossa missão. Como é que a gente vai fazer isso? Pingando óleo na mão de geral. Para geral querer ter pelo menos um peppermint em casa. E sim, Soraya, isso aqui tem que acontecer todo mês para você botar o dinheiro no bolso. Senão a empresa vai à falência. Se a gente chegasse, por exemplo, no poder de 3 de 7.500 uma vez e para sempre a empresa pagasse isso para a gente, independente das vendas que ela faz, ela já tinha quebrado, né? Qualquer empresa de vendas começa o mês com o caixa zerado. Todo e qualquer pessoa que esteja envolvida numa empresa de venda, e aqui é uma empresa de venda, a gente tem produtos que precisam ser vendidos para a empresa faturar para poder pagar a gente, né? Se ela não fatura, como é que ela vai pagar? Então, todos os meses, a gente vai abrir o nosso empreendimento do Terra, desde o dia 1º. Fazendo o quê? Compartilhando com as pessoas, estimulando que a pessoa que comprou o Peppermint no mês passado, eu vou conversar com ela, vou ver se ela não quer alguma outra coisa. Vou usar o folheto Ser Saudável Pode Ser Simples, que eu dei para ela, quando eu entreguei o Peppermint, para ela poder conhecer outros óleos. Vou estreitar meu relacionamento para ver se tem alguém que está já aberto a gente falar de compra com 25% de desconto e colocar a pessoa para dentro se associando na doTERRA. E assim por diante. O que eu acho fenomenal é que eu não estou vendendo bolsa e sapato todo dia. Eu estou vendendo saúde. Eu estou compartilhando saúde. Estou compartilhando bem-estar. Então, eu faço isso, pelo menos, com um prazer enorme, por saber que cada vidrinho que eu entrego para alguém é mais uma pessoa que provavelmente está encontrando uma solução para alguma coisa que atormentava ela a vida inteira e que, de repente, ela está encontrando aqui a solução e uma solução natural. Então, pode ser que ela leve um ano encomendando comigo produtos, até ela querer se associar para comprar com 25% de desconto. Não tem problema. Mas ela está com o óleo essencial lá na casa dela. E eu estou aqui sempre conversando, estreitando o meu relacionamento para que ela confie em mim o suficiente para ela entender que é vantajoso para ela poder se fidelizar à doTERRA comprando com 25% de desconto. Sim? Beleza, pessoal? Então, ó, eu vou deixar... Geis, eu te agradeço muito pela sua honestidade. Participa amanhã, porque é isso mesmo. Você participou lá da imersão com a Carol, você está aqui assistindo com a gente. Você amanhã tem a possibilidade de todo mundo que está aqui, que ainda não participou da reunião de terça-feira, é uma terça-feira só que precisa participar. Você pode participar de todas se você quiser, mas pelo menos uma participe, porque a gente dá um banhão de loja e a gente fala sobre todas as comissões, a gente fala sobre o que é a doTERRA, quais os diferenciais que a gente tem aqui dentro, e a gente termina falando mais detalhes desse plano aqui, para você saber o que fazer. Sim? Beleza, pessoal? Então, ó, beijo no coração de vocês, muito obrigada pela participação. Segunda-feira que vem eu volto com mais mentoria. Beijo.